Na aula 2, ainda falando sobre o primeiro reinado, da unidade 4, vamos falar sobre reconhecimento da independência. O ano de 1822, terminou festivo, embora com o afastamento do povo e com a sensação de que o país entraria em uma nova fase econômica, acreditava-se que entraria também com prosperidade, construção de um Brasil para todos. Era preciso organizar a máquina herdada de Portugal e nascida da presença da família real aqui no Brasil. Uma das maiores preocupações foi buscar apoio externo para a consolidação do Império Brasileiro, e essa necessidade era facilitada pela presença de Dom Pedro no país. Muitos problemas e barreiras ao reconhecimento não faltavam. Os Estados Unidos havia o temor da constituição do novo mundo, de um império nos moldes absolutistas europeus por parte da Europa. A política desenvolvida pela Santa Aliança, contrária aos movimentos liberais, restringia o possível reconhecimento, principalmente após as deliberações do Congresso de Verona, em 1822, que determinaram como caminho para o reconhecimento do processo de independência a negociação diretamente com o país em conflito. Na Inglaterra havia também temor duplo: perder o velho aliado ibérico, apoiando a independência brasileira, ou perder o mercado brasileiro para outra potência. E aí nós temos a França, por exemplo. Um outro fator é que os Estados Unidos da América foram os primeiros a reconhecer a independência do Brasil, isso em 1824. O lema estadunidense era América para os americanos, que era uma doutrina defendida pelo presidente James Monroe, previu amplo apoio aos processos de independência na América Latina, como forma de garantir seus interesses. E na cabeça dos estadunidenses, isso levaria a uma independência, principalmente da Europa em relação aos países latino-americanos. Dessa forma, pretendiam se prevenir de qualquer ameaça promovida pela presença de algum país europeu governado ou governando aqui na América, especificamente. E era fato que Portugal não aceitaria a independência do Brasil de forma pacífica ou sem que houvesse algum tipo de compensação pelo prejuízo que essa ação traria aos cofres portugueses. Em 1825, Portugal reconheceu a soberania brasileira mediante pagamento de 2 milhões de libras esterlinas. Dom Pedro I aceitou a proposta e realizou empréstimos com banqueiros ingleses para saldar a dívida. A Inglaterra também tinha interesses bem específicos no reconhecimento da emancipação brasileira. Então, primeiro, Portugal tinha uma dívida de 2 milhões de libras com a Inglaterra, coincidentemente o mesmo valor cobrado para reconhecer a emancipação brasileira. Em segundo lugar, a Inglaterra exigiu a renovação do Tratado de Comércio e Navegação por mais de 15 anos. Somente em 1827, após o compromisso de o governo brasileiro aceitar as condições inglesas, a Inglaterra reconheceu a emancipação brasileira. Assembleia Constituinte de 1823. Em 1823, como vimos anteriormente, ainda ocorriam lutas internas para a aceitação da independência e nenhuma nação tinha reconhecido o novo país. Mesmo assim, Dom Pedro acreditava ter autonomia para dirigir. Logo após a independência, Dom Pedro convocou eleições para formar a Assembleia Constituinte, composta de advogados, professores e funcionários públicos, que tinha como objetivo elaborar uma Constituição para o país. E aí reuniram deputados de todas as regiões do país. Os debates foram longos, intensos. Havia
claramente três correntes políticas definidas, né? Os chamados absolutistas, os liberais e os chamados bonifácios. Então, os integrantes do primeiro grupo, nesse caso os absolutistas, né, defendiam o poder absoluto para Dom Pedro. O segundo grupo, os liberais, estavam divididos entre os moderados, que queriam atenuar o poder do imperador, sem alterar as classes sociais e os privilégios que a elite havia conquistado ao longo dos anos, e os exaltados, né, os quais exigiam mudanças mais profundas, como a emancipação dos escravizados. E o terceiro grupo, os bonifácios, embora tendo pouca representatividade política, eles defendiam a monarquia constitucional e principalmente a diminuição do poder do imperador. Então eles foram perdendo força durante os debates, inclusive José Bonifácio perdeu o próprio cargo, o governo de Dom Pedro se mostrou centralizador, como consta na Constituição outorgada de 1824. Essas discussões elas duraram 6 meses. No entanto, o resultado não foi o que Dom Pedro esperava, pois o projeto apresentado tinha como objetivo limitar os poderes do rei, garantir a manutenção da Assembleia. E aí, no dia 12 de novembro de 1803, Dom Pedro ordenou que a Assembleia fosse dissolvida e enviou tropas para fechar o prédio. Apesar das pressões externas, os deputados se trancaram na Assembleia e permaneceram discutindo o projeto a madrugada inteira. Somente na manhã do dia seguinte, as tropas conseguiram derrubar as portas e dissolver a Assembleia. Esse episódio histórico aí ficou conhecido como Noite da Agonia.